Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Cortese, sou professor de filosofia. Hoje estou aqui para continuar a discussão que iniciamos na aula anterior ao falar sobre ética e moral. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais em 4 pontos específicos que são fundamentais para a composição da formação do pensamento filosófico, que é valores, normas, virtudes e deveres. São esses 4 pontos que nós vamos abordar nesse momento. É importante ressaltar que esses valores são fundamentais na filosofia e especialmente nos campos da ética e da moral, que é aquilo que nós estamos nos aprofundando nesse momento. Ele vai nos auxiliar na compreensão do comportamento humano e nas bases que estruturam a convivência, de estrutura de convivência, melhor falando, em uma sociedade. Vou explicar já já como vai funcionar ainda melhor essa formação e compreensão, definindo melhor cada tópico, ok? Por isso, é importante ressaltar os conceitos fundamentais de forma dividida. E os valores que devem guiar as nossas ações vai ser dividido e explicado da seguinte maneira. Por exemplo, os valores morais. Os valores morais estão ligados à justiça, honestidade, solidariedade. Os valores estéticos estão ligados em beleza e harmonia, né? E alguns pensadores vão definir muito bem sobre isso daí, que nós iremos apresentar também um pouco mais à frente. Os valores econômicos está entre utilidade, rentabilidade, capital, dinheiro, né? E os valores afetivos, que está entre amor e amizade. Então, são esses principais tópicos que nós vamos discutir. É importante ressaltar que as nossas ações individuais também podem refletir no coletivo. Por exemplo, uma mentira ela pode afetar tanto a mim, ela vai afetar tanto a mim como o meu grupo, Então, o que eu tenho que fazer? Aprender, ou melhor, não mentir, para o intuito de não desrespeitar o outro, o meu semelhante. Tá? Também temos o outro ponto, que é as normas jurídicas, e as normas jurídicas são leis expostas, né? Leis impostas, melhor dizendo, perdão até pelo erro da palavra, pelo Estado, né? O Estado, tanto em divisão territorial, quanto o Estado-nação, que é a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, lá de 1988. E as normas sociais, que são convenções sociais, como modos de vestir ou de se comportar em ambientes públicos, em outros grupos que você estiver ali participando. Um exemplo claro de norma moral é não roubar, por exemplo, né? Enquanto a norma jurídica seria uma proibição de acordo com o Código Penal, mas também uma falta de moral, né? Pegar, se apropriar de algo que não é devidamente seu. Isso é um tipo de apropriação e foge do que seria ético e também do que seria moral, né? E as normas são impostas porque criam harmonia e ordem dentro de uma sociedade. Elas estão ali para garantir a lei e a ordem, sabendo que se nós quebrarmos esses parâmetros, a depender da sua gravidade, vai haver punições. E essas punições, elas são precisas, porque senão a sociedade se tornaria sempre um caos social. Um outro ponto são a virtude, né? A virtude são qualidades morais e hábitos que permitem ao indivíduo agir corretamente e alcançar uma vida boa, né? Ter uma boa qualidade de vida. Ela representa a excelência, a essência do caráter, né? É uma predisposição para agir de forma ética. Então a virtude, ela tá ligada a isso daí. E o que outros pontos que pode definir muito bem a virtude, né? A coragem de enfrentar desafios, justiça, né? Dar o que lhe é devido, a prudência, o agir com cautela e sabedoria está relacionado à virtude, a generosidade, agir em prol do outro também é uma virtude, fazer o bem para o outro está relacionado à virtude, né? E as virtudes são desenvolvidas através da prática constante. São coisas que formam o caráter humano, que você pode construir ao longo da sua vida, assim como também trazer na sua essência com características familiares. E o outro ponto agora são os deveres. E os deveres são obrigações morais ou legais, né? E esses deveres determinam como devemos agir em relação a nós mesmos e aos outros.
A sociedade ela deve ter princípios éticos e morais e normas. Essas ações são responsabilidades de todos. Um dos pensadores que falam melhor, que está descrevendo melhor sobre os deveres é Kant, né? Immanuel Kant, que é o filósofo alemão, que defende que nós devemos agir conforme princípios universais e independentes das consequências. E que deveres seriam esses? Os morais e os deveres cívicos, né? O moral é o cuidado familiar, a honestidade, o amor ao próximo, como descreveu na virtude. E os cívicos são a questão das taxas, tributações, os impostos, o respeito com as leis, o cumprimento da cidadania, né? De ter os direitos também de um cidadão, participar desses parâmetros para que possa receber esses direitos e aplicá-los também. E um dever moral também descrito muito bem por Kant é a verdade, né? É a busca pela verdade, o compartilhamento sempre da verdade. O cumprimento desses deveres é essencial para a existência da ética e da harmonia em uma sociedade. Kant ele vai estar colocando ali em um ponto, ele vai estar falando o seguinte: para compreender melhor esse conceito de norma, virtude, deveres e valores, além da fundamentação da metafísica, ele vai estar trazendo o segmento, o resumo da reflexão baseada, né? Eu vou fazer a leitura de um trecho de Kant, que ele está descrevendo melhor essa parte, e vai colaborar na nossa construção do conhecimento, tá? Para Kant, a moralidade está fundamentada na razão. No caso, esse é um resumo, descrevendo melhor, porque eu acabei saltando essa parte. E o conceito central de sua ética é o dever. Segundo ele, as ações verdadeiramente morais não dependem de interesses pessoais ou emoções, mas devem ser realizadas por obrigação ao dever, de acordo com os princípios universais. Kant introduziu o conceito imperativo categórico, que é a regra moral universal para que todos devem seguir, independente das circunstâncias ou das consequências. Sua formulação mais conhecida é: age apenas segundo uma máxima tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Esse princípio estabelece norma ética. Por exemplo, se alguém deseja mentir para alcançar um benefício, deve se perguntar: e se todos mentissem? O que aconteceria com a confiança entre as pessoas? Assim como a razão, a mentira não pode ser universalizada, porque se tornaria-se imoral. Imagina se todas as pessoas tomassem para si como princípio agora a mentira, né? O que aconteceria com as verdades? Qual seria o rumo que a sociedade passaria a ter daí para frente? Entraríamos em que situação se todos fossem adotar agora esse método para atingir aquilo que deseja? Né? Kant está descrevendo muito bem, por exemplo, a moral, né, trazendo o princípio da verdade como algo universal. A verdade tem que ser algo universal, porque colabora para o bem de todos, e não somente para um indivíduo que queira algo específico a fim de benefício próprio. Kant ele não ignora a importância da virtude. Para ele, a virtude, força moral que leva o indivíduo a cumprir seu dever, mesmo diante de dificuldades ou inclinações pessoais. As virtudes, como honestidade, coragem e a justiça, não são apenas hábitos, mas exigem um esforço racional e autodisciplina. A verdade, segundo Kant, é agir com base no respeito à lei, à moral e ao dever. Um ato só é verdadeiramente moral se for realizado por dever, e não apenas por inclinação ou interesse pessoal, tá? Como descreve Kant, essa é uma frase própria: a moral não reside na conformidade das ações com a lei, mas na conformidade das intenções do agente com o dever. Tá? E abordando esse pensamento kantiano, que podemos dizer assim, né, nós trazemos para a nossa realidade, vemos o quão ele é importante, como ele está fundamentado em que valores morais e éticos estão colaborando para toda uma cooperativa social. Né? Se todos tomar princípios imorais, a sociedade deixará de existir a sua virtude, perderá a sua essência. O indivíduo ele passará a se corromper, a buscar outras normas que vai fugir da sua conduta. E o indivíduo longe da conduta, se não tiver os parâmetros legais definidos pelo Estado, né, que colocam regras na sociedade, que não vai definir a forma de pensar, mas sim a forma de agir de cada ser humano, para que todos sigam a mesma linha. Só que uma linha que eu falo não que você se torne limitado, mas que você respeite agora nesse ponto de vista o que é regra
e valores estabelecidos por uma sociedade, tá? Ficamos aqui por mais uma aula. Espero que tenham compreendido bem o que foi discutido nesse momento, tá? Nesse momento nós vamos colocar como proposta de atividade uma atividade em grupo. Vamos separar a turma em grupos e será uma breve apresentação sobre esses pontos, principais pontos apresentados na aula de hoje, abordando tais temas como virtude, moral, ética, valores, harmonia, beleza, entre outros pontos, porque é uma área muito ampla e há muito que ser discutido, e nós vamos abordar isso daí, e nesta abordagem nós queremos pegar cada grupo de alunos que ficará com um tema proposto, aonde gerará discussão e compartilhamento com os outros grupos da própria turma, tá? Um abraço a todos e até a próxima.